Diz pra gente, por gentileza. Nós ainda não temos uma data específica, mas deve ser nas próximas semanas, viu, Gamba? Ele já foi reentregado às atividades com a equipe no início dessa semana. Ele acabou passando por uma cirurgia em novembro do ano passado, né? Uma cirurgia no quadril, algo que já é bem frequente no histórico do jogador, esse problema, né, que ele tem no quadril. E agora já está se recuperando, está na fase final da recuperação. E até a tendência é que até o início de abril, até o final de abril, ele já esteja à disposição do tricolor. Muito bem, contagem regressiva, portanto, para a volta de Walter Kahneman. Bruno Soares. Cara, o Kahneman, ele é um jogador que vai ser importante em vários sentidos. Eu acho que o Kahneman ele não vai ser protagonista mais. O Kahneman, na verdade, baseou a carreira dele muito na base da intensidade, da entrega, da raça dentro de campo. Ele nunca foi um zagueiro técnico, né? O que eu tô falando aqui é uma obviedade. A gente nunca viu o Kahneman saindo jogando com qualidade. Pelo contrário, ele tinha uma dificuldade no passe. Eu lembro que os adversários deixavam ele sair com a bola justamente para dificultar essa saída do Grêmio, né? E aí o Renato quase que nunca priorizou uma saída de toque, não tinha problema em às vezes dar o chutão, em fazer uma ligação direta quando tinha esse tipo de situação específica. E ele é um cara que saía na caça, ele jogava muito no mano a mano. Esses dias eu vi uma entrevista do Edilson falando que os próprios zagueiros pediam para marcar alto porque eles se garantiam no mano a mano, Jeromel e Kahneman. Mas isso precisa de um auge físico também. Agora, eu não acho que o Kahneman tenha terminado, eu não acho que tenha sido o fim da carreira do Kahneman. Eu acho que ele ainda tem a contribuir, seja no vestiário, a liderança dele, a personalidade, mas também dentro de campo. Acho que ele é um ótimo reserva, por exemplo, para o Wagner Leonardo, que hoje é o titular do lado esquerdo. Os dois vão competir por uma vaga, os dois canhotos da zaga. Ainda tem o Vieri como uma alternativa, né? Mas eu acho que o Kahneman, pelo menos mais até o final do ano, e depois se avalia. Coloca para jogar, avalia. Claro que tem que fazer as ponderações necessárias de um longo período sem jogar, então ele vai precisar reabilitar a parte física e também o ritmo de jogo, mas eu acredito ainda assim que o Kahneman pode ser importante para grupo. Eu já quero ouvir vocês, eu só quero pegar aqui com o Paulinho. Primeiro colocar de novo a enquete na tela aqui para vocês, tá? A pergunta de hoje é sobre o Kahneman, como você avalia a condição do Kahneman no atual grupo de jogadores do Grêmio. Paulinho, me dá uma parcial, por gentileza, aqui, Paulinho. Titular, qual é o percentual? 49% que o Kahneman volta como titular. Reserva, 20%. Ou seja, 40% entendendo que ele volta como titular. Reserva, 20%. E o restante? 31%. 49, 20 e 31. 49, 20 e 31. Então a segunda mais votada, 31. Não serve mais, mas ainda a maioria, 49, quase 50%, entendendo que ele é titular. Assim, eu respeito todos os colegas e todos os parceiros, irmãos aí do jornalismo esportivo, e todo mundo tem informação, mas a gente também trabalha com algumas, né? E pelo que algumas pessoas do Grêmio me passaram e com quem algumas pessoas eu conversei, vai ter um planejamento muito parecido com o do Pedro Jeromel para Walter Kahneman, tá? O Kahneman, a tendência do Kahneman é se reabilitar assim, dentro de uma ideia física de idade de entrega que ele possa dar ao Grêmio. Kahneman vai ser um jogador que vai ser utilizado especificamente em jogos dentro da arena, dentro de casa, né? Então a temporada ela vai ser, obviamente, de acordo com o par e passo daqueles que estão melhores fisicamente, mais novos, né? E digamos, que possam entregar mais em jogos sequentes, que é uma coisa que o Kahneman talvez não consiga mais fazer, mas dentro da arena, em jogos ditos mais importantes, Kahneman vai ser, sim, peça fundamental para o Grêmio nesta temporada. Em jogos pontuais na arena, para o que o Kahneman consiga desenvolver. Os dois estão falando de uma forma bonita o que eu acabei de dizer. O Kahneman é esse. Cara, se ele é esse, ele não joga mais. Eu falei que ele vai jogar e vai ser importante na temporada. Não como titular, eu acho que eu botaria na opção reserva. Perfeito. Por quê? Porque ele não consegue mais o protagonismo, porque ele não consegue mais dar a caça, porque ele não consegue mais render o que ele rendia antes. E o Kahneman, de, 5 anos atrás, 6, 7 talvez, era um baita zagueiro. Só que hoje a característica dele, que tu mesmo mencionaste em termos de descrição, ele não consegue mais. E eu consigo entender o torcedor e consigo entender eles dois também, pela questão do coração, né? Mas é difícil para vocês que estão nos assistindo. Peça o teu coração pro Kahneman, Bruno Soares. Não, é que eu entendo que é difícil para o torcedor do Grêmio entender que o Kahneman
não serve mais. O Kahneman, o que o Kahneman daria 7 anos atrás, ele não dá hoje. Tanto que, se ele não fosse ele estaria voltando basicamente para ser titular. E o Pedro completa a análise quando ele diz, vai ser feito algo como foi feito com o Jeromel. Onde está o Jeromel? Aposentado. O que foi feito com o Jeromel? Um plano para que ele ainda pudesse jogar meio ano e se aposentasse. Ele só vai jogar na arena. Por quê? Porque é esse. Só que como eu tô com a camisa do Inter e como eu estou dizendo que é esse e não estou usando palavras bonitas, vocês não vão concordar comigo. O Fernando é ex-jogador? O Fernando joga muito mais do que o Kahneman hoje, com 38. Mas o planejamento para jogos específicos no Beira-Rio para o Fernando serve e para o Kahneman não serve? Eu vou tentar explicar uma situação para ti. Não, porque em nenhum momento, pelo menos a informação que eu tenho, em nenhum momento se diz que o Fernando vai jogar no Beira-Rio. É completamente indevida essa comparação. Foi falado aqui. É totalmente indevida essa comparação. O que foi falado aqui... Não estou comparando. Pedro, não estou comparando. Pedro, o que foi falado aqui eu disse que eu escalaria o Fernando prioritariamente nos jogos do Beira-Rio e na Libertadores. Eu não disse que o Inter pensava dessa forma. Eu vou tentar colocar aqui, já é a minha resposta, e por que não acho que não tem comparação o Fernando com o Kahneman. Eu não comparei, Guimarães. Tá. Desculpa, então. Não comparei. Não, mas tu fez a pergunta. Eu só fiz uma pergunta. Tá, então vou ficar só no Kahneman, tá? O jogo do Kahneman sempre foi muito baseado em força física. O jogo do Kahneman nunca foi um jogo cerebral. Tem zagueiro cerebral sim, tá? Eu acho que a comparação que poderia ser feita, mas que também tem uma diferença exatamente no que tu está explicando, é o mercado. Que é zagueiro para zagueiro. Isso, pode ser. Eu também não acredito tanto assim, na volta. O Jeromel era a cabeça, o Kahneman era o corpo. O Kahneman era aquele... eu até brincava, era uma... Não vou falar aqui o termo que é até meio pejorativo, mas era o cachorro louco atrás do pedaço de bife, sabe? Ele perseguia jogador, ele matava a jogada lá no meio de campo, ele matava a jogada em todos os setores, ele estava sempre, um bicho solto para marcar isso com um termo assim, não é pejorativo, até um elogio a ele. Ele depende do jogo físico. Quando o cara passa por um longo tempo de inatividade, em que requer uma pausa grande, e se tem uma dúvida, ele vai voltar sem esse vigor físico. É humanamente impossível. É humanamente impossível. Fosse o Kahneman um jogador cerebral, um zagueiro do atalho, um zagueiro da técnica e do posicionamento, eu acreditaria na volta dele. Só que a pergunta não é a curto prazo só. Mas o Kahneman, é a longo prazo. Ele não vai ser o jogador que ele já foi e ele é dependente do seu estado físico. Por isso que eu não acredito que ele tenha ainda uma longa vida no time do Grêmio, tá? Tu tem um déficit pela idade, físico. Tu acha ou pela lesão? Pela lesão, pela idade, pelo físico, pelo histórico. Não, é que pela lesão... O Kahneman só funciona no talo. A idade dele não é tão avançada. Tudo bem. Ele só funciona no talo físico, só. Se tu tira isso dele, ele não vai se tornar um grande zagueiro. Por isso que eu defendo que ele seja reserva e jogue ele vai ser importante do vestiário. Quando eu fiz a comparação com o D'Alessandro, ele quase não será escalado. Acho que é exagero. Quase não será. E é por isso que o Grêmio está procurando um outro zagueiro titular. Não, o Grêmio já tem um zagueiro titular, que é o Wagner Leonardo, e está procurando um outro zagueiro titular. E tem 2 reservas. Entendeu? O zagueiro titular que o Grêmio está buscando é um destro para jogar na direita. Não tem nada a ver com o Kahneman. Se o Kahneman joga na esquerda, aí o Wagner Leonardo foi contratado. Então... Não, tu disse que é por isso que o Grêmio está buscando outro jogador. Não é por isso. Não, o Wagner Leonardo não vai jogar de titular com o Wagner Leonardo. Não vai. O Kahneman sempre foi. O Kahneman não vai jogar de titular ao lado do Wagner Leonardo. Não vai. Por isso que não é pelo motivo que o Grêmio está buscando outro jogador. Isso não tem como. Tá, olha aqui, deixa eu dizer o seguinte, rapidinho, porque daqui a pouco parece que a gente está desconsiderando os 50% aqui que entendem que ele tem que ser titular. Mas é muito baseado em memória afetiva também, cara. Deixa eu interpretar. É baseado na idolatria. Deixa eu interpretar os 50%. Ou acho que o Ernest trouxe bastante assim. qualidades atuais. Na qualidade passada, não na qualidade presente. É que o Kahneman é o último remanescente. Exatamente. Assim, uma era vencedora. Mas é que tem um outro componente nesse 50% aqui, tá? Primeiro que tem o apego da torcida do Grêmio à imagem do Kahneman.
né? A torcida do Grêmio ainda se recusa a olhar para o Kahneman como um jogador que não é mais titular, ponto, que foi aquilo que o Ernest trouxe. Mas tem um outro elemento ainda, que é o fato da defesa do Grêmio não passar essa segurança. Claro. Por mais que o Wagner Leonardo esteja dando bons sinais de que sim, vai assumir aquele lado da defesa com protagonismo, titular e tudo mais, ainda para o torcedor do Grêmio pesa que os 2 últimos anos da defesa do Grêmio, a defesa do Grêmio vazava por todos os lados. Mas esse em peso, muitos, aí que tá, em muitos momentos com o Kahneman presente. Esse peso, Gamba, Calma. se dá não pelo que o Kahneman é, mas pelo que o Kahneman foi. Perfeito. O problema é que o passado não é transferido pro presente. Só que sabe velho. como que o torcedor do Grêmio está olhando, ele que está botando 50% aqui como titular, ele está olhando para a imagem do Kahneman como salvador da defesa e entendendo que o Kahneman ainda pode ser aquele jogador. De certa forma, se recusando a ver que o Kahneman hoje tem problemas físicos, que hoje ele não tem mais o Jeromel ao seu lado, e isso eu não posso desconsiderar, desculpa, que a dupla era impecável. A dupla era um complemento. Assim como o Kahneman fortalecia o Jeromel, o inverso é verdadeiro. E eu vou te dizer uma coisa, se fosse para eu falar, justamente por ser torcedor do Inter, essa risada que ele deu no início do programa me serve muito. Eu quero mesmo que o torcedor ouça que o Kahneman não serve mais e dê risada mesmo na minha cara e acredite que ele sirva, porque aí o Grêmio vai estar mal. Porque o Grêmio, nos últimos anos, ele tomou mais de 100 gols do Campeonato Brasileiro por um contexto de time, por um contexto de treinador, mas por um contexto também do Kahneman presente. Então, isso pra mim, eu como colorado, eu quero mesmo que ele dê risada. E quero que ele acredite mesmo que o Kahneman é a solução da zaga do Grêmio. Entende? Só que como analista, se o cara não pegar e não olhar, só um pouquinho, o Kahneman está indo para uma aposentadoria. Ele está sendo, de uma forma até mesmo honrosa, dentro da história dele do Grêmio. Ele merece isso. E ele merece. Esse é o trabalho que está sendo feito dentro do Grêmio. O Kahneman é muito sincero, é muito realista. E hoje o Kahneman só vai se colocar numa condição para o Grêmio onde ele for avaliar que ele possa ajudar. Por exemplo, o Kahneman não é aquele jogador que, se ele não for titular absoluto, ainda que esteja recuperado, ele vai ser um cara ruim de vestiário. Em absoluto. O Kahneman vai fazer sempre o melhor para o Grêmio. E ele talvez tenha essa autoavaliação que talvez hoje ele não consiga mais ser esse jogador. E aí vai o que o Bruno falou da liderança. É isso. Talvez o Grêmio esteja precisando mais do que no campo. Mas esse é o cuidado que o Grêmio precisa ter. Não tratar o Kahneman como um jogador desprezível. Esse é o cuidado que o Grêmio precisa ter. Ele é uma peça fundamental dentro do vestiário. Fundamental. Que o Grêmio não faça com o Kahneman o que fez com o Maicon. Que o Grêmio não faça com o Kahneman o que fez com o Maicon. Muito cuidado dentro do vestiário nesse momento. O que o Kahneman fazia e faz ainda, estando em forma ou não, ele vai fazer sempre. Eu me lembro que o Kahneman lesionado, quando lesionado, estava sempre lá de moletomzinho no vestiário ou na arquibancada. Quando estava suspenso, estava sempre ou na arquibancada ou no vestiário. Agora no gauchão, dentro do vestiário. É meramente técnica. Pegar até a memória. Essa questão da referência vai ter sempre. A questão até... O Bruno tem memória boa, assim, de recente. Memória recente meio falha, mas eu lembro, assim, houve momentos, tipo, ano retrasado, assim, né, em que a zaga do Grêmio, ela foi, em alguns momentos, formada por Rodrigo Eli e Kahneman. E um jogava pior que o outro. Sabe por quê? Porque tanto o Rodrigo Eli quanto o Kahneman são jogadores que, e aí o Gamba foi muito feliz ao dizer isso, são jogadores que obrigatoriamente precisam trabalhar ao lado com alguém que seja complemento para eles. E esse complemento, obrigatoriamente, precisa ser de um jogador técnico. O Jeromel fez o Eraso jogar, né? Técnico, exato. O Jeromel fez o Eraso jogar. O jogador técnico, ao lado de um jogador mais potente, físico, né? Chegador, pegador, ele vai ser esse complemento para que a zaga seja estável. Mais ou menos aquilo que diziam os antigos, Gamba. Um arrepia e o outro só toca. Mais ou menos isso, entendeu? Mas a zaga precisa ter complemento, cara. Tipo, Lúcio Juan, lembra? O Lúcio era a porrada, o Juan era a técnica para pegar outros tantos aí do futebol brasileiro. Não, jamais funcionaria uma zaga Rodrigo Eli Kahneman. E hoje, do jeito que o titular do lado direito
é o Gemerson, do time do Grêmio, né? Jamais funcionaria Gemerson e Kahneman. Jamais, Bruno. Jamais funcionaria Gemerson e Kahneman. Tu vê só uma questão, Bruno. Desculpa te interromper, mas a gente está mostrando uma imagem do Grenal agora há pouco, do Alan Patrick passando sobre o Kahneman, né? Depois sofrendo pênalti e tal. Só para tu ver, o Alan Patrick não é um cara veloz. O Alan Patrick não é um cara veloz, não é um cara de drible rápido, mas deu um X1 no Kahneman, por exemplo, que ele teve de fazer o pênalti para ir e conseguir, ou tentar, né? Fora impedir, que com o tempo ele se tornou cada vez mais faltoso. Sem contar outros inúmeros. E eu vou voltar a dizer, a gente está pegando um recorte do Grenal, mas tu pode pegar outros recortes de outros jogos. Infelizmente, o torcedor do Grêmio ele tem que entender algo que o Inter demorou para entender, por exemplo, com o Índio. O Índio foi se aposentar no Inter com, sei lá, 50 anos. Tá? Cara, mas é que porque tinha muita faixa, porque tinha muita história, porque era muito expressivo dentro do vestiário. É que assim, a nossa enquete ela coloca 3 alternativas, porque às vezes dá a ideia de que a gente está indo ou pro 8 ou pro 80. Sim. Tá? Eu não acho que o Kahneman esteja na hora do Kahneman se aposentar. Eu acho que o Kahneman ainda tem a entregar. Eu não acho mais que ele possa ser titular, pelo menos nesse momento, e aquilo que o Ribeiro sempre fala aqui, a gente precisa olhar muito para o momento, o futebol é muito isso. Perfeito. Então hoje o Grêmio contratou um jogador para o lado esquerdo da zaga, que é um jovem e que já deu uma primeira amostragem muito interessante e que há uma expectativa positiva de que ele possa realmente se firmar como titular da posição. O Kahneman entra como um reserva. O Kahneman entra quando o Wagner Leonardo não tiver condições em jogos na arena, especialmente, porque não, como citou o Pedro, pela experiência dele, pela personalidade, enfim. Quem vai jogar ao lado dele quando ele entrar? Aí que tá. Talvez, nessa enquete, muitos estejam dizendo o seguinte, mas falta o outro zagueiro. O Wagner Leonardo também precisa de mais um, coloca o Kahneman. 2 canhotos. Não sei se um dia aconteceu, é muito difícil. Aproveite o Kahneman, vamos aproveitar o Kahneman como reserva do Wagner Leonardo e não acho isso um absurdo. E esse é o cenário que eu não acho isso um absurdo. E depois você avalia, entende? Só que a gente fala assim, eventualmente. Só que não tem outro problema, Bruno, com o grupo atual. Um ponto. Ele vai voltar descontado. Cara, isso é a maior obviedade do mundo. Ele ficou um tempo parado. Agora vamos observar para ver como ele vai voltar. Vamos acabar com a carreira do cara antes dele entrar em campo. Tem uma lei. Kahneman recuperou, vai voltar descontado, tirou o desconto, já conseguiu um condicionamento, beleza. O Kahneman, com o atual grupo de zagueiros que o Grêmio tem... Kahneman foi o melhor zagueiro da última Libertadores do Grêmio, cara. O Kahneman, do jeito que estava, foi o melhor zagueiro em atuação da Libertadores que o Grêmio jogou. O Kahneman... Melhor zagueiro do Grêmio. Do Grêmio. Isso é comparativo ao Rodrigo ali, né? Pois é, com os zagueiros que o Grêmio tem nesse momento... O Kahneman não será ajudado. Tá, mas e podemos ter, inclusive podemos ter uma ideia de piorar o Kahneman. Muita atenção para isso. O Kahneman, nesse momento, ele não é mais autossuficiente dele. Ele precisa de um cara do lado. Ele sempre precisou. Mas ao mesmo tempo... E não tem. E ao mesmo tempo... É menos por ele e mais pelo parceiro. Eu acho que o foco da análise também tem que ser esse. E sobre o Wagner Leonardo. Sabe quem é que mais vai ajudar o Wagner Leonardo no Grêmio? O próprio Kahneman. O próprio, fortalecendo, conversando, ensinando, mostrando a história. Por quê? Porque se o Wagner Leonardo olha para o banco e vê que no banco está um ícone do Grêmio, um ídolo do Grêmio, esse ídolo vai fortalecer ele. E o Kahneman eventualmente vai jogar, só que aí o problema do parceiro é o seguinte, quando o Kahneman jogar e o parceiro não fortalecer o Kahneman, para onde vai a crítica? Pro Kahneman. A crítica fria vai pro Kahneman, que é o ex-jogador, que não tem mais condições, que não dá mais. Vou te dar um exemplo, Bruno. A gente colocou a nossa enquete também no Instagram, tá? A enquete do Kahneman. Muitos comentários de torcedores do Grêmio ali, que também estão aqui nos 50% que entendem que ele tem que ser titular, escrevem o seguinte: é titular até com uma perna. É titular de qualquer jeito. É titular com 50 anos na defesa do Grêmio. De novo, muito da idolatria, mas também pelo momento do sistema defensivo do Grêmio. E aí entra uma questão assim, eu acho que isso é do lado direito. Consenso, mas isso todo mundo sabe. O Rodrigo ele tá indo embora? No meio do ano deve voltar para a Almeria da Espanha. Mas isso aí já é outro ponto também. O que ocorre é o seguinte, o Grêmio ele recebeu uma sinalização positiva do São Lourenço
para contratar o Romagnha na janela da metade do ano. Por isso que o Grêmio recuou nas últimas semanas em tentativas que fez no São Paulo pelo Arboleda, fez uma sondagem pelo Gustavo Henrique, tem que ser pelo lado direito, o Romagnha. Porque o Wagner é o zagueiro do São Lourenço. Não conheço jogador, desculpa, é só... Não, Quinteiro Zero Vélez. Não, ele é do São Lourenço. Não, mas é um pedido do Quinteiro. Sim. Tá bem. Então, Vai estar aqui, será? Eu não sei se foi um pedido dele. Eu não sei se foi um pedido dele. Mas é um zagueiro que é um dos melhores do futebol argentino. Elogiadíssimo, o São Lourenço. Pediu 4 milhões e meio de dólares, o Grêmio disse, tá aqui o dinheiro. E o São Lourenço falou, opa, tá, não vou liberar igual. Porque eu preciso desse cara até o final do ano. Final do ano não, final da temporada, que é a metade do nosso ano. Então, essa solução, ela vai chegar na metade do ano. Ela vai chegar. O problema é até lá, que o Grêmio vai ter que se virar com o Eli, que também só deve ir embora na metade do ano, e o Gemerson ou o Gustavo Martins. O Natan Felipe, que a gente tanto pede, acabou de sair para jogar no Juventude. Os três são suficientes. E tem mais um que eu eu também acho. Os três, como o Gamba falou, numa eventualidade de volta do Kahneman, afundariam o Kahneman e as críticas iriam para o Kahneman e não para o sistema. Os três não sustentam o Kahneman. E os três não sustentam o Kahneman. O Grêmio vai expor o Kahneman. Não sustenta o Kahneman. Agora, Romagnha e Kahneman, aí a conversa é outra. Eu concordo e acho o seguinte também, que tem uma questão de sistema. Com o Renato, os zagueiros jogavam muito expostos. Eles jogavam no mano a mano, porque eles confiavam muito na qualidade e o Grêmio não conseguiu mudar isso, não dá essa proteção necessária. Tanto é que se falou muito sobre o camisa 5, etc. Só que a gente ainda vê os zagueiros do Grêmio expostos. A gente ainda vê eles jogando muito no mano a mano. E aí o Kahneman, com a atual condição física no mano a mano, não vai dar. Aquele jogo quer ver o exemplo? Aquele jogo contra o Atlético Mineiro aqui na Arena, que o Grêmio sai vencendo e o Gustavo Martins até vai expulso e tal, uma série de coisas. Sim. O Jeromel jogando, não teve várias jogadas no mano a mano ali que ficou ruim, porque não tinha mais condição. Não tinha mais condição. Eu não sei como é que o Grêmio vai resolver isso, tá? Eu só sei que o meu lado torcedor, sem ser um pouco mais Gamba, digamos, racional, tá com essa galera aí. O sistema de defesa do Grêmio tá tão inexistente ou tá tão insípido, inodoro e não tem, sabe? Que ele, cara, daqui a pouco com uma perna e meia é uma esperança. Tiraria o Wagner Leonardo. Eu nem deveria estar falando sobre essas coisas que para mim me serve esse pensamento, entendeu? Foi o mesmo pensamento de quando veio o Rodrigo Caio. É o mesmo pensamento. Mas a lesão do Rodrigo Caio era mais grave. Não interessa. Cara, tu disseste, olha só, a frase que tu disse lá atrás. Pela qualidade, né? Meio Rodrigo Caio me serve. Pela qualidade. E não deu. Não deu, tá, mas eu precisava falar antes, né? Mas não é essa questão do antes ou depois, cara. A questão é simplesmente pegar e saber analisar que o Rodrigo Caio é esse. E o Kahneman também, só que, claro, tu tem uma questão amorosa pelo fato de ser torcedor do Grêmio. Cara, se fosse torcedor do Grêmio, eu estaria preocupado de que eu tenho que pegar e botar no Kahneman a minha salvação da zaga. Mas não vão. O Grêmio não acha isso. O Grêmio não é. O Grêmio, o Wagner Leonardo é o titular. Mas eu não tô em cima do Grêmio. Eu tô em cima do que ele tá falando. Meio Kahneman, não sei o que. Cara, não tem nenhuma possibilidade disso acontecer. Mas pra tu ver como o sistema defensivo do Grêmio, ele é órfão ainda. Cara, mas é que o lado, Pedro, a gente fala de dupla de zaga, a gente fala do cara que joga pela direita e o cara que joga pela esquerda. O Kahneman é o cara que joga pela esquerda e o Grêmio tem o Wagner Leonardo. Entende? Não tem necessidade do Kahneman no time titular. Por isso que eu defendo ele como alternativa. Por isso que eu trouxe a informação que ele vai ser utilizado pontualmente. Foi isso que eu disse. Para isso serve. Uma integração, para dar minha resposta, do Kahneman ao grupo, pois, fecho muito com o Gamba, pois acho que ele terá uma importância muito grande no vestiário, em termos de orientação, fica como um zagueiro a mais, não é a solução, solução. Claro que não. Ele passa longe de ser solução, mas é um cara que agrega estando junto com o grupo. É o cara que vai entrar aos 30 do segundo tempo a dar bico pra frente, né? Cara, assim, uma boa referência. Cara, mas olha só, o Grêmio eu acho que tem que avaliar o Kahneman até o final do ano, né? Tem bastante tempo até o final do ano, a gente não tá falando de, faltam 4 meses para terminar a temporada. Não, falta bastante tempo. Avalia o Kahneman, faz ele retornar, recuperar ritmo de jogo
E aí, em dezembro, tu avalia se ele pode ser uma alternativa, mesmo que para banco, visando a próxima temporada. Porque eu quero colocar aqui, não perdendo a oportunidade, que o Grêmio tem um zagueiro pro lado esquerdo que tem muita qualidade, que é muito promissor e que o Grêmio não pode queimar. Esse cara é o Vieri. Importante. É um baita zagueiro. Importante. Carlos Guimarães, um homem apaixonado por listas. O Kahneman está entre os 5 maiores zagueiros da história do Grêmio? Não. Não? Não. Ayrton de Leon, Adilson, Jeromel. Mauro Galvão. Tu fez a pergunta Pela errada, cara. qualidade, né? Anchieta. Tu fez a pergunta errada. Mauro Galvão, Tu fez a pergunta errada. Anchieta. Completamente errada a tua Anchieta? pergunta. Porque tu não pergunta quais são os 5 maiores da história do Internacional. Ele vai te dizer. O próprio... Eu digo também, eu digo do Grêmio. Eu votei na placar, próprio na seleção Baidec. do Grêmio. Baidec, Não, talvez não em técnica, mas em expressividade. Baidec maior que o Kahneman? Não, entre os 5 entre os 5 eu não maiores. ponho Baidec. Eu ponho Ayrton de Leon, Adilson, Jeromel, eu ponho entre os 5, embora o Ribeiro Neto não concorde. E o Anchieta.